Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Nessa celebração de hoje, vamos rezar pelo descanso eterno de Israel Freire, Maria Aparecida dos Santos, Domingos Antônio dos Santos, Vandair Antônio dos Santos, Joana Dark Matar Alvarenga, Gabriel Alves Andrade, João Alves da Silva, Tatiane Aparecida da Silva, falecidos das famílias Castro Mendonça e Santos, pelas almas do purgatório e também por Ângelo Carlos de Melo, pelo aniversário de Mário Rosário Alves, pela saúde de Sebastião José Abílio e também por todos os doentes de nossa comunidade. Domingo de Pentecostes, Espírito Santo, dom de Deus. Hoje concluímos o tempo pascal, celebrando Pentecostes, o nascimento da igreja e também a sua constante renovação sob o impulso do Espírito Santo. Acolhamos o Espírito Santo, que é vento, sopro de vida, alento, fogo que abrasa, aquecendo a nossa frieza interior e movimento a nos impulsionar para não ficarmos paralisados. Proclamemos nesta grande festa que o Cristo ressuscitado subiu aos céus, mas permanece em nossos corações e deu-nos o Espírito Santo como presente e dom. Festejemos, portanto, aquele que foi derramado em nossos corações e renova constantemente a face da terra. Cantemos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Acolhemos a todos que vieram conosco celebrar esta Eucaristia, assim como aqueles que nos acompanham através das redes sociais de nossa paróquia, quando, neste espírito de fé, de piedade e confiança, celebramos a solenidade de Pentecostes, rogando ao Espírito Santo que desça sobre nós, renove o nosso coração, para que possamos assim, no agir do Espírito, sermos santos e cumprirmos com fidelidade a missão que o Senhor nos confia. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos, irmãos e irmãs, o nosso espiritual arrependimento, para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Elevemos a Deus o nosso hino de louvor cantando.
Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais vossa Igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheio de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próximo do Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretentes e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande,
quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovais. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre. E alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovais. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor.
aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, no último final de semana celebrávamos a ascensão do Senhor aos céus, o término da missão terrena de Jesus neste mundo e o início da missão da Igreja, enviada em missão através dos apóstolos, a ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. E justamente Jesus, ao subir aos céus, ele pede aos seus apóstolos que aguardem em Jerusalém, até que se cumpra a sua promessa em que o Espírito desceria sobre eles. Assim, os apóstolos, juntamente com Maria, perseveraram em orações no cenáculo, aguardando este grande momento que hoje celebramos, a descida do Espírito Santo sobre eles, como que em línguas de fogo. E aqueles apóstolos que estavam amedrontados, medrosos, diante de tudo aquilo que havia acontecido, são tomados de uma grande coragem, de um grande ardor. E em Jerusalém, marcada pela grande presença de inúmeros peregrinos, de inúmeras raças e línguas, após ouvirem os apóstolos, estranham, porque conseguem compreender tudo aquilo que diziam, mesmo que não falasse suas línguas. É nesse contexto, irmãos e irmãs, que percebemos o agir do Espírito. É aquele que congrega, é aquele que reúne, que faz da diversidade a verdadeira unidade. Através de cada um de nós. Este Espírito, irmãos e irmãs, que nós recebemos em nosso batismo, pelo qual fomos gerados como novas criaturas, como filhos amados de Deus, tendo verdadeiramente Ele como nosso Pai, este Pai que nos oferece o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Este Espírito no qual também fomos confirmados no sacramento da Crisma, para que assim nos tornássemos o bom odor, o bom perfume do Cristo aonde formos.
Afinal, se nos tornamos cristãos pela graça do Espírito, devemos também seguir e imitar os passos do Senhor. E justamente por isso, a exemplo de Maria Santíssima, somos convidados a ouvir a palavra e deixar que esta palavra vá sendo gerada dentro de nós, no agir do Espírito, assim como Ele o fez na vida de Maria, gerando o Verbo eterno no ventre de nossa mãe. E justamente este Espírito também age em nós, nos liberta de nossos medos, das realidades que muitas vezes trazemos e que nos aprisionam. E é nesse contexto que, como ouvimos no Evangelho, Jesus sopra sobre os apóstolos e lhes diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Ou seja, esta missão que é do Pai é oferecida ao Filho, que por sua vez oferece aos apóstolos. Para quê? Para que a misericórdia do Senhor continue a se espalhar por todos os cantos do mundo, porque sabemos que mesmo Jesus tendo vencido a morte, mesmo Ele tendo morrido na cruz por nossa causa, nos liberto das amarras do pecado, ainda sofremos as suas consequências. E justamente diante destas realidades, que muitas vezes ainda nos distanciam do Senhor, podemos experimentar, sim, o seu amor transformador, o seu amor misericordioso. É nesse sentido, irmãos e irmãs, que apesar de nossas limitações e nossas fraquezas, Deus nos chama e nos envia em missão. A missão de sermos testemunhas da Boa Nova. E ser testemunhas da Boa Nova implica viver a santidade, sendo santos como nosso Pai que está no céu é santo. Santidade que vivemos não meramente pelo nosso esforço, não meramente pela nossa capacidade, mas graças ao agir do Espírito que vive e habita em cada um de nós, que não só nos santifica, mas que nos inspira as melhores escolhas, as escolhas que estão em conformidade com a vontade de Deus em nosso viver. Por isso, sim, ao sermos batizados, nos tornamos membros da Igreja, o corpo místico de Cristo. E é justamente isto que São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, nos recorda. Todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. E neste corpo místico de Cristo, a Igreja, que somos cada um de nós, todos nós somos importantes. Todos nós colaboramos para que, de fato, a Igreja cumpra o mandato deixado por Jesus. E aí Paulo nos recorda: há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Ou seja, o mesmo Espírito que agiu na vida dos apóstolos é o mesmo que atua e age no coração de cada um de nós. Como é bonito, irmãos e irmãs, vermos e percebermos o agir do Espírito em cada sacramento celebrado na vida da Igreja. Seja no batismo, na crisma, a cada Eucaristia celebrada, seja no sacramento da unção dos enfermos, ou no sacramento da reconciliação, seja no matrimônio, seja no ministério ordenado, o Espírito Santo é invocado e é enviado sobre aqueles que vivenciam cada sacramento, porque é Ele o verdadeiro autor em nossa vida. É Ele quem nos permite experimentar o amor de Deus
a cada momento da nossa caminhada. E por isso sim, o gesto, a atitude que somos convidados a cultivar de invocarmos continuamente o Espírito para que Ele nos dê os seus dons, o dom da prudência, do temor de Deus, da fortaleza, da ciência, da sabedoria, para que assim possamos experimentar o seu amor agindo em nós e não nos deixemos levar pela escuridão do pecado, mas no agir do Espírito percebamos também este Espírito que move em nós, que nos santifica e nos liberta de todas as realidades que nos aprisionam. Por isso sim, meus irmãos e irmãs, ao celebrarmos esta Eucaristia, roguemos ao Senhor para que o seu Espírito seja derramado sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias, afastando toda rivalidade, toda divisão, toda intriga, toda violência, toda falta de diálogo, para que sim, este Espírito que congrega, que reúne, haja no nosso coração. E afastada todas estas realidades, experimentemos a verdadeira fraternidade, a verdadeira comunhão, e assim o nosso testemunho de fé, de perseverança, de fidelidade, de esforço de sermos pessoas melhores, possa ser este testemunho que atraia tantas pessoas a Cristo e em Cristo a Deus, fazendo com que assim experimentem também em sua vida este amor tão próximo, tão misericordioso e tão providente. Que o Espírito Santo desça sobre nós e de fato faça sempre e cada vez mais em nós criaturas novas, santas como nosso Pai que está no céu é santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, venceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, concluindo o nosso itinerário pascal, celebramos com júbilo este dia de unidade e comunhão. Supliquemos ao Pai que preencha nossos corações com os dons do Espírito Santo, rezando: Ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Senhor, iluminai vossa Igreja viva e atuante no mundo inteiro, para que, guiada pelo Espírito Santo, continue realizando seu papel missionário de anunciar a boa nova da salvação a todos os povos e línguas. Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Senhor, abençoai todas as comunidades cristãs, para que, vivendo a vocação batismal, impulsionadas pelos dons do Espírito Santo, atuem na promoção da unidade e da comunhão. Ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Senhor, inspirai nossos governantes, para que estejam sempre dispostos a promover o bem comum
e a estabelecer boas políticas públicas, principalmente em favor dos mais necessitados. Ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Senhor, ajudai-nos com as luzes do Espírito Santo a discernir e a escolher os caminhos da vida e a rejeitar tudo o que nos distancia de vós e do Evangelho. Ó Senhor, dai-nos os dons do Espírito. Mais uma vez pedimos, Senhor, dai à vossa igreja, que somos todos nós, os vossos 7 dons. Dai, ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Ó Pai, que neste dia glorioso derramastes abundantemente o Espírito Santo sobre a igreja nascente, ouvi as preces do vosso povo e continuai a renovar em nossos corações a chama do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Aqueles que desejarem poderão fazer a sua oferta colocando a mesma aqui à frente do altar ou através do QR Code presente afixado nos bancos da matriz. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para
vosso bem e toda a Santa Igreja. Concedei-nos, os pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que em comunhão com vosso Filho unigênito se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que no início da Igreja nascente infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicantes os rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com vosso servo Papa Leão, o nosso Bispo Miguel e nosso Bispo coadjutor Antônio, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço.
Por eles nós os oferecemos, e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo, em línguas de fogo, se manifestou aos apóstolos. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com o vosso santo vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade, a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação.
Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos ao Pai as mãos e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de
Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Ação vocacional. Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote, fiel ao vosso conselho, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Vos rogamos, enviai sacerdotes para a vossa messe, que está na igreja local de Oliveira.
O nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote, vosso representante, como a terra sedenta e sem água. Assisti o bispo diocesano, os presbíteros, as pessoas consagradas e aqueles que se preparam para o sagrado ministério. Tornai-os fortes e perseverantes na sua vocação. Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristãs, onde possa germinar, crescer e produzir frutos, a semente preciosa da vocação sacerdotal e religiosa que lançais nos corações dos jovens. Esta graça, Senhor, vos pedimos por Maria, vossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora das Graças, São José, oremos. Ó Deus, que enriqueceis a Igreja com os bens do céu, conservai-a em vossa graça, para que o dom do alto Espírito Santo nela continue sendo sua força, e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tenham a bondade de se assentar. Para esta próxima semana teremos a programação normal. Quinta-feira às 19 horas, a missa, a bênção dos objetos na Capela do Rosário. Sexta-feira estarei atendendo confissões das 5 às 6:30 da noite. Das 5:30 da tarde às 6:30 teremos adoração ao Santíssimo e às 19 horas a Santa Missa. No sábado, missa na comunidade dos Fagundes. No domingo, às 9 e às 18 horas aqui na Matriz e às 16 horas na Capela da Guarita. Lembramos que aquelas pessoas que quiserem fazer parte do mosteiro vocacional, que será instalado em nossa paróquia no próximo domingo, poderão dar o seu nome a Kerly. Lembrando que podem fazer parte do mosteiro vocacional adolescentes, jovens, adultos, homens, mulheres. E o objetivo do mosteiro vocacional é rezar e trabalhar pelas vocações, rezando pelo menos uma vez por semana, na intenção vocacional de cada mês, rezando na intenção do padre religioso ou religiosa, seminarista ou bispo, que lhe for pedido ao longo do mês, e participar da missa ou hora santa ou terço vocacional no dia paroquial de oração pelas vocações. Então, basicamente, a maior parte das atividades do mosteiro são na própria casa. O único compromisso conjunto é uma vez por mês de rezar pelas vocações em grupo. Então, aqueles que desejarem, é só dar o nome a Kerly. No próximo domingo, às 4 horas da tarde, as irmãs apostolinas virão para explicar mais detalhadamente o funcionamento do mesmo. Na missa das 18 horas, teremos a instalação e a entrega das medalhas para os novos membros do mosteiro vocacional em nossa paróquia. Nós teremos agora a homenagem, a coroação a Nossa Senhora.
te oferecer, porque tão linda és. Essas palmas que eu colhi, coloco aos teus pés. Maria é para mim, Maria é para ti, Maria é para nós, a mãe que espelha cantar. Quero te oferecer com muita afeição o terço que eu rezo, ponho em suas mãos. Maria é para mim, Maria é para ti, Maria é para nós, a mãe que espelha cantar. Quero te oferecer com o meu simples canto, cubra e nos aqueça-nos com o seu lindo manto. Maria é para mim, Maria é para ti, Maria é para nós, a mãe que espelha cantar. Quero te oferecer esse singelo véu, é a estrela da manhã mais brilhante do céu. Maria é para mim, Maria é para ti, Maria é para nós, a mãe que espelha cantar. Quero te oferecer a mais linda coroa, é minha mãe, minha rainha, e que me abençoa. Maria é para mim. Viva Nossa Senhora! Viva a Mãe de Deus e Nossa Mãe! Maria é Viva Jesus Cristo! espelha cantar. Maria é para mim, Maria é para ti, Maria é para nós, a mãe que espelha cantar. Viva Nossa Senhora! Viva a Mãe de Deus e Nossa Mãe! Viva Jesus Cristo! Nós encerramos neste domingo o ciclo do tempo pascal, este grande ciclo na vivência de nossa fé, marcado pela presença do círio pascal aceso, que é o símbolo do Cristo ressuscitado. Por isso vamos daqui a pouco ter o rito para apagar o círio. A hora é chegar.
Dignai-vos, ó Cristo, acender nossas lâmpadas da fé, que em vosso templo elas refuljam constantemente, alimentadas por vós, que sois a luz eterna. Sejam iluminados os ângulos escuros de nosso espírito e sejam expulsas para longe de nós as trevas do mundo. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Parabenizamos a todas as crianças que participaram da coroação, agradecemos aqueles que as ensaiaram para vivenciarmos esta bela homenagem a Maria, nossa Mãe. Acolhamos a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, o Pai das luzes, que iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder purifique os vossos corações de todo o mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, vos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Uma boa noite, uma abençoada semana.